Fala galera, tudo beleza? Tô de volta, professor William aqui, pra gente continuar falando aí da educação especial. Na verdade, fechar esse conteúdo, né? É um conteúdo extenso, mas é um conteúdo que traz pra gente algumas possibilidades importantes aí pra nossa prova. Lá no primeiro bloco, eu trouxe para vocês aí o sentido do que vem a ser essa modalidade, a educação especial. Nós trazemos aí que ela é uma modalidade, um ramo, que está previsto nos nossos normativos. A gente tem DCNs só para poder falar da educação especial, mas a Lei de Diretriz e Bases também fala. Lá a Constituição Federal, ela dá uma citada, quando ela fala lá no artigo 208. Nós temos aí também a Lei da Integração, falamos da Declaração de Salamanca. São muitos documentos que vão falar e que vão trazer essa concepção que a gente tem hoje. Por falar em concepção, a gente já sabe então que essa modalidade, a educação especial, ela deve ser ofertada a partir da concepção da inclusão, que é da educação inclusiva. A educação inclusiva, ela é essencial, porque ela vem então reconhecer as diferenças e valorizá-las ao longo do processo, tá bom? Bom, propriamente quando a gente fala sobre essa modalidade, que é da educação especial, a gente precisa pensar sobre o atendimento, a gente precisa falar do AEE. O estudante, às vezes, ele está lá na classe comum, sendo assistido, ou na unidade de ensino especializada, mas ele precisa desse atendimento educacional especializado, que é o olhar desse professor, desse outro profissional pensado sobre essa ação. Dá uma olhada na tela aí, olha só o AEE, como é que vai funcionar. O AEE, então, ele é tido como um serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza os recursos pedagógicos e de acessibilidade. Que eliminem o quê, professor? Que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Então, o atendimento educacional especializado, ele vai versar para a gente sobre essa consideração, para que a gente possa pensar sobre a participação do aluno. Participação não é de qualquer maneira, é uma participação plena. Esse outro professor, então, do atendimento educacional especializado, é um professor especializado, como nós vimos aí. Pode ser especializado tanto em nível médio quanto em nível superior, sem nenhum problema, mas a ideia é de levar uma educação a partir, então, dessa formação. Vamos ver algumas características do AEE? Olha aí na tela, ó. O AEE, ele pode ser complementar ou ele pode ser suplementar, viu? Ele pode ser complementar e suplementar. Em regra, o complementar e o suplementar, eles são pensados assim. Complementar, quando eu falo lá do estudante com deficiência e também TGD. E suplementar, quando eu falo de altas habilidades ou superdotação. Mas isso eu vou até apagar, porque isso não pode ser tido de forma taxativa, tá? Isso não pode ser tido de forma taxativa. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que não necessariamente vai ser só dessa forma, cada caso é um caso. Ele vai ser complementar ou suplementar a escolarização, porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não potencializa a adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino. Ah, professor, ainda tem isso aqui, ó, complementar, suplementar e no caso de substituição. De substituição é quando o aluno, por exemplo, ele é atendido só lá na unidade de ensino especializada. Ele não tem um atendimento lá do ensino regular. Aí muitas vezes ele vai substituir. Não é o que se busca hoje. A substituição ela vai ser a exceção à regra. Olha o que mais nós temos aí, olha só, quando ele ainda pontua pra gente assim. O AE, o atendimento educacional especializado, ele tem uma função de identificar, de elaborar e de organizar os recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para que o estudante ele possa participar. As atividades desenvolvidas no AE são diferentes daquelas que são realizadas na sala de aula comum. Por isso, elas não substituem a escolarização, beleza? Em regra, elas não vão substituir, então não. Tem mais uma coisa que a gente precisa pensar aqui. Tem muitos professores que acham que o AE ele serve para diagnosticar. O AE ele vai falar qual que é o transtorno do aluno. E na verdade não. O atendimento educacional especializado, ele não vai diagnosticar o aluno, mas ele vai trabalhar para que a gente possa melhorar essas perspectivas a partir daquilo que foi diagnosticado. Quem vai diagnosticar é uma equipe multiprofissional, sei lá, o médico e outros profissionais. Mas o professor, depois de ter aquele laudo, aquele relatório, ele vai identificar o que ele pode fazer para a gente sanar essas dificuldades do nosso estudante. Dá uma olhada na tela aí, olha só. Dentre as atividades do atendimento educacional especializado, são disponibilizados programas do enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e também
os códigos específicos de comunicação e sinalização de tecnologia assistiva. Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. Então, o professor do AEE deve trabalhar articulado com o professor da classe comum do indivíduo, ou da classe inclusiva. Por quê? Porque um precisa ter conhecimento daquilo que o outro está trabalhando, tendo em vista que o nosso objetivo é a plena formação do nosso indivíduo. O atendimento educacional especializado é acompanhado por meio de instrumentos que possibilitem o monitoramento e a avaliação da oferta realizados nas escolas públicas e nos centros de atendimento educacional especializados, no AEE, sendo eles públicos ou então conveniados. Eu posso então ter uma instituição privada ofertando atendimento educacional especializado? Sim. A prioridade é que esse atendimento aconteça na própria escola e preferencialmente, no turno contrário do aluno. Mas em muitos casos, a rede pública não tem como atender todo mundo, ela faz parcerias, sobretudo com ONGs, com instituições aí, privadas, e aí a gente oferta também essa educação. E também quando a gente vem colocar aí desse contraturno, né? A prioridade é que seja no contraturno. Mas vamos imaginar aquele estudante lá da educação do campo, que ele mora longe e só tem um ônibus que ele vem, não tem um ônibus só levar ele para casa, depois ele voltar à tarde, não. Então aí ele vai ter que fazer no próprio turno, mas o ideal é que seja no turno contrário. Olha o próximo aí, ó. O AE, ele deve ser efetivado segundo o modelo das salas de recursos multifuncionais. A ideia é que a gente tem essas salas de recursos multifuncionais. E essas salas de recursos multifuncionais, elas visam, então, ofertar para a gente, oferecer essa educação no que tange, então, a essas possibilidades de atendimento do nosso estudante. Onde é que o aluno vai ser atendido? Se fala, professor, no meu sistema de ensino não tem AE, não. Mas se você for procurar, tem a sala de recursos. E a sala de recursos é a efetivação desse atendimento educacional especializado. O AE, ele deve integrar o projeto político-pedagógico da escola. Exatamente. Eu não posso entendê-lo como outra escola ou um outro ambiente. Não, deve estar integrado ao PPP, sempre prevendo a participação da família e a elaboração do nosso plano de atendimento educacional especializado, o AEE, por parte aí desse professor especializado. Esse atendimento, o AEE, ele deve ser organizado para que a gente possa suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e à participação dos alunos com deficiência e também dos demais públicos-alvo aí da nossa modalidade, que é educação especial na classe comum. Esse AE visa suprir essas necessidades. Eu disse para vocês lá no primeiro bloco, por exemplo, o aluno tem aula de matemática, mas ele não consegue aprender aquilo que o professor está falando. Mas quando ele vai para a sala de recursos, para o atendimento educacional especializado, o outro professor, que é especializado, ele vai lá e explica para o aluno usando um material dourado, tá? Ele usa lá a cartolina, ele dá exemplo, ele fala mais devagar, só tem o professor e o aluno. Galera, aí o aluno consegue aprender. Ele entendeu quais são as deficiências, qual o transtorno daquele aluno e ele consegue adequar. No outro dia, quando o aluno vai para a sala, ele consegue fazer as continhas lá, consegue fazer o dever que o professor propôs. É assim que a gente vai pensar o atendimento educacional especializado, para que possa suprir as necessidades do nosso estudante. Olha o que mais nós temos, ó. O AEE, ele é ofertado em todas as etapas e modalidades da nossa educação básica. Então, desde a educação infantil até o nosso ensino médio e também todas as modalidades de ensino, beleza? Então, onde tem educação, vai ter que ter onde tem educação especial e tem também o nosso AEE. Ele constitui como uma oferta obrigatória do sistema de ensino, embora participar do AEE seja uma decisão do aluno ou dos seus pais ou responsáveis, beleza? Ele é obrigatório, mas muitas vezes o pai é comunicado sobre a necessidade de participação ali do estudante. Preferencialmente, como eu já tinha adiantado para vocês, vai acontecer em turno contrário, para não prejudicar o atendimento da sala regular. Porém, ele pode ser ofertado ali no mesmo turno da aula, sem nenhum problema. Mas a prioridade é que não atrapalhe ali a classe comum do indivíduo, onde ele está tendo acesso lá ao currículo regular, tá bom? Galera, durante as nossas aulas aqui, eu coloquei para vocês a diferença que se tem entre a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. Hoje, a perspectiva que a gente utiliza é da inclusão. Mas será que sempre foi assim? Não. Dá uma olhada na tela aí, olha só como é que vai funcionar aí a diferença entre essas concepções.
que é a exclusão? A exclusão, se você observar aí, olha só, é quando eu tenho a minha sociedade aqui, ou não só a sociedade, eu tenho a sala de aula. E quem não entra nesse padrão que foi definido aqui, ó, homem tem que ser desse jeito, mulher tem que ser desse jeito. Não entrou nesse padrão, o que acontece? Você está fora da sociedade, você está fora da sala de aula. É assim que é pensado esse modelo de exclusão. É assim que é pensado. E o modelo de segregação, professor? De segregação é diferente. Na segregação eu falo assim, não, eu não vou mais excluir, não. Eu vou continuar, eu vou atender essas pessoas agora que não eram atendidas. Só que eu vou atendê-las diferente. Eu vou atendê-las no espaço separado. Então eu vou ter aqui a escola, eu vou ter aqui, ó, a escola regular e aqui eu vou ter a escola especializada para o aluno. Gente, eu continuo separando, né? Eu continuo separando. Agora ele faz uso ao atendimento, mas é um atendimento que está segregando, segregatório. Não é isso que a gente quer buscar. E eu ainda vou ter a integração. O que é a integração? É quando eu pego esse mesmo grupo de alunos, eu coloco eles aqui, ó, aqui dentro. Só que eu não coloco junto e misturado. Eu crio uma sala de aula separada aqui para eles. É como se fosse assim, ó. Aqui eu tenho o quinto A, quinto B, quinto C, quinto D, mas aqui eu tenho o quinto ano especial. Todo mundo sabe que naquela sala de aula ali são só os estudantes com deficiência. O horário de intervalo deles é diferente, para que eles não socializem com os demais. Gente, não é isso que eu quero buscar também, não. Essa integração, ela não leva à educação que a gente está buscando. Hoje, o modelo que a gente quer buscar é o modelo de inclusão, em que está todo mundo junto e misturado aqui, olha só. Eu não sei quem é quem, não tem essa história de quem é normal e quem não é normal, olha só. Aqui a gente está pautado pela diversidade. Exatamente, ó. Eu vou entender que a minha sociedade ela é diferente. Aqui a gente está pautado não pela homogeneidade, como a gente colocou nos outros, mas sim pela heterogeneidade dentro do processo. Então, essa é a vertente quando a gente vem concluir aí, quando a gente vem falar o que a gente quer hoje. Gente, mas será que sempre a gente foi pautado pela inclusão? Durante muito tempo, como eu disse para vocês, a gente excluía. Você não tá no padrão, então você tá fora do padrão. Você vai ser marginalizado. E as pessoas ficavam à margem mesmo. A pessoa com deficiência, ela não tinha políticas públicas pensadas para ela. Ela não tinha acesso aos mesmos direitos que as outras pessoas tinham. Então elas eram excluídas dentro do sistema. Só que a exclusão, ela também não é a melhor forma, né? E a gente fala assim, vamos melhorar isso? Vamos atender essas pessoas. Só que a gente atende essas pessoas numa redoma, num círculo separado. É o que a gente chama de segregação. O que também não é o mais adequado. A segregação, ela constitui também uma forma de separação. Uma forma de não ofertar o estudante ali essa perspectiva de troca e de interação. Depois a gente foi para integração. A gente até tem a Lei Brasileira da Integração, lembra? Lá de 1989, em que ela falava que ó, o aluno ele pode ficar na classe, pode ficar na mesma escola, mas tem que ter uma sala de aula separada. É uma merenda separada, é um horário de intervalo separado, é tudo diferente, tudo separado. É isso que eu quero? Também não. Por isso hoje nós vamos nos pautar por essa política da inclusão. É todo mundo junto e todo mundo misturado. Gente, o aluno com deficiência tem muito a aprender quando ele socializa com o estudante que não tem deficiência, assim como o inverso dentro desse processo. E são essas as considerações, são essas as características que a gente precisa enxergar e que a gente precisa perceber que vão levar então a esse nosso processo formativo. Beleza? Vamos ver o conceito de cada uma delas? Guarde essa imagem aqui na sua cabeça. O que é a exclusão, o que é a segregação, o que é a integração e o que é a inclusão. E agora vamos ver o conceito de prova para cada uma delas frente aí a essas possibilidades, beleza? Vamos lá então para o primeiro. O primeiro é da exclusão. O conceito de exclusão está ligado intimamente relacionado aí às desigualdades, uma vez que ela gera pobreza, ela gera miséria, ela gera mortalidade, aumento do desemprego, aumento da violência, gera marginalização por parte da sociedade. Na educação, está ligado à não oferta da matrícula do estudante com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, superdotado e altas habilidades, o que se constitui uma ilegalidade. A escola está aqui, ó. O pai chegou para poder matricular o filho dele. Fala, opa, seu filho não tem direito à educação. Minha escola não tem elevador. Ó, estudante com deficiência não pode entrar aqui. Não, TGD, não tem como atender. Superdotado não merece estudar, não. Já sabe de tudo. Essa é uma ilegalidade.
Uma escola, então, que nega a matrícula, ela está se reportando a esse patamar aqui de ilegalidade, ao qual a gente não vai mais buscar hoje. Isso se constitui como uma prática ilegal e que deve ser denunciada e deve ser punida. Vamos ver o que é a outra? A segregação. Segregação social é aquela definida como uma separação. Isso mesmo, na segregação eu tenho uma separação. Separação espacial, separação geográfica. Quem não tem deficiência está aqui e quem tem está aqui. Olha aí, ó. Separadas de um grupo de pessoas que, em virtude dos diversos fatores, como raça, poder aquisitivo, religião, etnia, educação, nacionalidade ou qualquer outro fator, possa servir como um meio de discriminação. Na educação, ela está ligada ao atendimento do estudante com deficiência, TGD e altas habilidades, superdotação, em espaços exclusivos ou excludentes. Quando a gente fala assim, não, é melhor que ele esteja separado mesmo, para ele não se misturar. Isso é uma segregação. Gente, essa daqui também é uma ilegalidade. Hoje não é o que a gente busca mais. Hoje, os nossos documentos, as leis, elas falam que tem que ser a inclusão. Então, se eu fizer a segregação, eu não estou seguindo o que está disposto nas legislações. Por que tanto a exclusão quanto a segregação, elas geram a marginalidade? O que significa marginalidade? Marginalidade significa você não estar no centro. Significa você estar onde? Você estar à margem. Você se dissociar. Galera, quando você está à margem, quando você não é visto, não existe política pública pensada para você. Significa que você foi esquecido dentro do sistema. E não é isso que a gente quer buscar mais. Por isso, isso gera desigualdade social, isso gera pobreza, isso gera morte, isso gera miséria, isso gera a própria marginalização. Quando a gente fala de marginalização, tem gente que acha que é só marginal, né, crime. E na verdade não. Isso gera outros problemas sociais. Quando eu não trago os problemas para o centro, eles vão para fora. E quando eles vão para fora, vão para marginalidade, eles não estão no sistema. Eles vão precisar se organizar de uma outra forma para que eles sejam ouvidos. Daí nasce, então, todos os nossos problemas sociais. Beleza? Vamos ver o que nós temos aí? A integração. Como é que se dá a integração, professor? A integração é uma ação que combate a exclusão. Já começa a melhorar. Mas geralmente ela está ligada às classes sociais, ao nível educacional, aos portadores de deficiência física, idosas ou às minorias raciais, entre outras que não têm acesso às várias oportunidades. Na educação, ela está ligada à oferta da matrícula de estudantes com deficiência, TGD e também superdotados ou com altas habilidades, porém sem a mudança de paradigmas ou as adequações aos nossos estudantes. Galera, aqui se constitui uma ilegalidade. Como assim uma ilegalidade também? Imagina eu falar assim para o estudante com deficiência, ó, você pode vir estudar aqui, ó, na escola regular, mas eu não tenho um professor preparado para isso, a escola não tem rampa, eu não tenho um currículo adaptado para ele, eu estou falando que você tem direito ao acesso, mas eu não oferto condições para que o estudante ele tenha de fato esse acesso ou para que ele possa permanecer. Isso é uma ilegalidade, isso é só para inglês ver. O estudante ele não está de fato, a pessoa com deficiência, não está de fato sendo assistida e sendo ouvida pelo sistema. Essa também constitui como uma ilegalidade, não é o que a gente quer buscar mais. E por fim, vamos dar uma olhada aí, ó. Hoje, onde é que a gente está? Hoje a gente está na inclusão. Apesar da gente falar que a gente está na inclusão, galera, apesar da gente falar que a gente está na inclusão, existem ainda indícios, a gente ainda carrega passos da integração, da segregação e da exclusão, beleza? Hoje ainda existem resquícios disso, porque a nossa sociedade ela foi constituída desta forma. Vamos lá. A inclusão social ela é um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão de benefícios da vida em sociedade, que ela é provocada pelas diferenças de classe social, de educação, de idade, de deficiência, de gênero, de preconceito social ou preconceitos raciais. Na educação, significa acolher todas as pessoas. Inclusão é isso. Inclusão é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de ensino. E independentemente da cor, da classe social, das condições físicas e também psicológicas. O termo ele está associado mais comumente à inclusão educacional de pessoas com deficiência, seja ela física e também mental. A inclusão aqui, apesar da gente sempre lembrar do estudante com deficiência, seja ela física ou mental, eu estou falando da inclusão de todo mundo. Eu estou falando da inclusão
ali daquela pessoa que tem uma orientação sexual diferente, daquela pessoa que tem uma religião diferente, daquela pessoa que nasceu num país diferente, daquela pessoa que tem uma condição econômica diferente. A inclusão, então, por isso que ela está diretamente ligada à diversidade. Ela significa respeitar as diferenças, valorizá-las dentro do processo. É essa a perspectiva que a gente vai buscar hoje. E não mais de integração, não mais de segregação e não mais de exclusão. Hoje a gente vai se pautar, então, por esse processo de inclusão. E é esse o termo que está disposto nos nossos normativos. Professor, eu joguei Ctrl F, lá na nossa Constituição e não encontrei inclusão. Mas inclusão é atender o aluno preferencialmente na rede regular de ensino. Por isso, então, a Constituição ela fala de inclusão, mas não de forma imperativa, não de forma explícita, mas ela traz esses apontamentos. A sua graduação, por exemplo, você não teve lá uma disciplina que se chama Educação Inclusiva, mas você teve conteúdos que norteavam aí a essa política aqui pensada. Dá uma olhada na tela aí, olha só. O termo inclusão também pode ser citado quando nós falamos da educação de jovens e adultos. E é verdade, hein? A inclusão ela também pode ser pensada aí quando a gente fala da educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos ela é destinada àqueles que não tiveram acesso ou a continuidade aí dos estudos no ensino fundamental ou no ensino médio. E agora eles devem ter, né, gente? Uma aprendizagem que vai se estender também ao longo da vida. E os sistemas de ensino? Os sistemas de ensino eles devem assegurar gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os seus estudos na idade correta as oportunidades educacionais apropriadas, que são consideradas as características do alunado, os seus interesses, as suas condições de vida e de trabalho, mediante os cursos e os exames. O que é isso, professor? É quando a gente vem propagar, é quando a gente vem levantar a ideia aqui, então, de que os nossos estudantes, por exemplo, a educação de jovens e adultos, ela se pauta também pela inclusão. Tem uma idade certa para poder estudar. Se você não estudou lá dos 4 aos 17 anos, você não deve estudar, não. Claro que não. Hoje a escola ela deve se adequar também para poder receber esse jovem e esse adulto. Olha a diferença de educação inclusiva e da educação especial. Eu devo ter a educação de jovens e adultos, ela é toda inclusiva, mas eu posso ter aquele idoso, aquela idosa, aquele jovem, aquele adulto que tem deficiência. E aí ele fala assim, eu quero fazer educação de jovens e adultos. Ele vai fazer a EJA junto da educação especial. Olha aí, ó. E além de fazer a EJA nessa modalidade de educação especial, ainda vai se dar nessa perspectiva inclusiva. A inclusão como um processo de adequação da escola com as particularidades das necessidades individuais dos alunos para que eles possam estudar, aprender e se desenvolver na sua cidadania. O meu objetivo é entender o sujeito que eu estou formando, o aluno que eu estou formando, o cidadão que a gente está preparando para a vivência em sociedade. Por isso, então, a gente vai falar da cidadania. E por cidadania, você vai lembrar dos direitos e também dos deveres. Gente, se eu hoje na escola formo um aluno, ajuda a construir um aluno que respeita as diferenças e que valoriza as diferenças, quando ele sair da escola e ele for lá para a vida real, ele vai respeitar. Quando ele olhar na televisão alguma coisa que não está fora ali, não está naquele padrão, ele vai respeitar e vai valorizar aquilo ali. Então a ideia é a gente entender que a escola, ela não é só consequência, mas ela é causa. A escola ela tem influência sobre o cidadão que ela está formando. A escola não pode culpar apenas a sociedade como ela já está. A escola não pode reproduzir aqueles modelos de exclusão, de integração, de segregação. A escola deve, então, por meio da inclusão, buscar aí essas ações pensadas sobre essa ideia. Dá uma olhada aí, ó. É quando a gente fala que a escola, ela se adequa ao aluno e não mais, viu? A escola, ela se adequa ao aluno e não mais o inverso do aluno se adequar à escola. A igualdade não é uma forma de tornar todo mundo igual. Não é isso que eu quero, não. Incluir não é nivelar e nem uniformizar o discurso e a prática, mas é exatamente o contrário. Está ligada às diferenças, em vez de inibidas, elas são valorizadas. É aquela diferença que antes ela era varrida para baixo do tapete, agora todo mundo vai entender e vai perceber quais são essas diferenças. Eu não quero um aluno padrão, porque o aluno padrão ela não existe. Eu quero buscar que cada integrante desse cenário ele deve ser valorizado como ele é. Aquela ideia de se criar um padrão e que os alunos que não se enquadram nesse padrão, eles vão ficar à margem do sistema, isso não existe não. Agora a gente vai entender então que cada aluno ele é o que ele é,
Ou seja, a gente deve valorizar esses processos formativos dentro de cada uma dessas associações. Galera, essa é uma perspectiva que a gente precisa levar para a nossa prova, sempre entendendo então que hoje o nosso modelo é de inclusão. Se você levar para a sua prática, será que a escola que você trabalha, que você já estudou, ela é uma escola inclusiva? Ou melhor, ela é de fato uma escola inclusiva? Hoje a gente está dando passos para que isso possa acontecer, mas não de fato a gente tem uma escola ainda inclusiva. É claro que a gente já caminhou muito, não é? Se a gente for olhar para a época em que a gente achava que a pessoa com deficiência não tinha nem direito à vida, e hoje ela pode tudo, o que a gente vai acontecer então? A gente está caminhando para uma perspectiva diferenciada. Mas não é ainda a ideia de que a gente fala assim, nós já temos uma sociedade totalmente inclusiva. É preciso pensar na formação dos nossos professores, na formação inicial, na formação continuada, na mudança de currículos, na estrutura física das escolas, ou seja, uma gama de possibilidades precisam ser movimentadas, precisam ser trocadas para que a gente possa pensar sobre essa ideia, tá bom? Olha o que mais nós temos aí, olha, enquanto objetivo da educação especial dentro dessa perspectiva inclusiva. Vamos lá pensar então. Transversalidade na educação especial desde a educação infantil até a educação superior. Ela é transversal então como nós falamos, todos os níveis, todas as etapas e também todas as modalidades. Todos os níveis, todas as etapas, todas as modalidades. Eu preciso pensar também sobre o atendimento educacional especializado, o AEE, que é aquela forma de atendimento aí dos nossos estudantes. TGD, altas habilidades... Vamos colocar em ordem, né? Vamos colocar o estudante com deficiência, agora sim, TGD e altas habilidades ou superdotação. Eles devem ser atendidos, beleza? A continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino. Eu não quero que o estudante ele faça só o básico, só o mínimo. Não, ele tem que ter acesso para que ele possa fazer ali sobre todas essas vertentes, beleza? A formação de professores para o atendimento educacional especializado e dos demais profissionais da educação dentro dessa perspectiva da inclusão escolar. Eu preciso de uma formação tanto inicial, que é o curso de licenciatura que vocês fazem, quanto também a formação continuada. Esses dois processos de formação devem ser adequados. Eu preciso da participação da família e da comunidade. O planejamento ele deve ser participativo. Aqui a gente vem falar sobre a gestão democrática. E a acessibilidade? Eu preciso da acessibilidade urbanística, eu preciso da acessibilidade arquitetônica, tanto das ruas, das pavimentações, quanto dos prédios. Preciso de material adequado, preciso de equipamentos, de transporte, de comunicação e também informação para que o aluno ele seja assistido. E também uma articulação intersetorial. O que é intersetorial? Não é só a Secretaria ou o Ministério da Educação que vai fazer a inclusão, não. Eu preciso que ele esteja junto com o Ministério dos Transportes, eu preciso que ele esteja junto com o Ministério da Comunicação, junto com o Ministério da Saúde. Isso é intersetorial. É entender que toda a sociedade, todos os setores da sociedade devem modificar ali os seus pensamentos, a sua forma de atuação para que a gente possa levar uma educação de qualidade, para que a gente possa falar de inclusão. Só o professor ele não vai conseguir fazer sozinho, não. Ele precisa de outros braços. Por isso a gente fala da intersetorialização. A relação entre os outros setores da sociedade para que isso possa propagar. Imagina um aluno que ele tem educação inclusiva na escola, mas quando ele chega na sociedade, ele se depara com outra realidade. Por isso é preciso que isso aconteça dentro e também fora. Lembra do causa e consequência? É essa a perspectiva que a gente vai buscar. Galerinha, eu vou ficando por aqui. No próximo bloco a gente vai fazer questões, exatamente, questões sobre essa modalidade de educação especial dentro dessa concepção que é a educação inclusiva. Então, até o próximo bloco. Tchau, tchau!